ter valores que são inconsistentes. Todos os valores dele são consistentes com alguma saída. Então vamos considerar o primeiro fato em que eu tenho uma saída zero já definida e o JK é zero. Aí eu quero saber qual que vai ser o próximo valor. Isso a gente chama de T mais 1. Mais 1 é mais um período de clock. Ok? Então, se J é zero, essa porta NAND aqui é zero. O que vai entrar um zero aqui. O que é barrado é 1, né? Porque o que é zero. Então vai estar 1 aqui numa porta NOR. 0 e 1 na porta NOR é zero. Então isso continua sendo zero. Certo? Então quando JK é 0, o que a gente tem é o que a gente chama de hold. Tá? Eu não vou repassar todos os mínimos detalhes. Deixa eu ver aqui. Sim. Então vamos ver quando K é 0, Q é 0 e J é 1. Então o que a gente vai ter aqui é 0, 0. Na porta AND, o que é 0. 0, 0 na NOR, a gente sabe que é 1. O que força o que é barrado para 0. Então a gente tem 1 e 1 aqui na AND, que dá 1. E finalmente 0. Então o próximo que é 0. Então ele troca o valor. Quando eu coloco J1 e Q é 0, ele troca o valor de Q para 1. Isso é o set dele. Então o J agora é o set similar ao que nós vimos antes do set reset. Quando os dois são uns, acontece uma coisa muito interessante, que é o seguinte: se o Q é 0, inicialmente, vai entrar 0 e 1 aqui, que é 0. Então, se o Q é 0, o Q barrado é 1, vai entrar 1 e 0, o que faz com que a saída seja 1 aqui. Aqui vai entrar 1 e 1, faz com que a saída seja 0. O que aconteceu aqui? Nós tivemos uma troca de Q que era inicialmente 0 para 1. Então, quando nós tínhamos 1 e 1 no set reset, nós tínhamos uma inconsistência, lembram? Era valor não usado. No JK, não. No JK, a gente tem o que a gente chama de troca. Ele vai trocar o valor inicialmente. Se for 0, o que? Ele vai ser 1. Se for 1, ele vai ser 0. Vamos olhar isso em outro exemplo. Que está aqui. Onde o que é 1. Aí vai entrar 1 e 1 aqui na NAND. Vai entrar 1 aqui. Como o que é 1, o que é barrado é 0. 0 e 1 na NOR dá 0. Então isso força um 0 no Q. E aqui 0 e 1 dá 0. 0 e 0 na NOR dá 1. Então o que faz com que o próximo Q no próximo ciclo de clock seja 0. Ou seja, sempre que for 1 e 1, ele vai estar trocando valor. Isso é um ponto fundamental
para nossa para os nossos contadores, ok? Então aqui está mostrada a tabela verdade deles. Eu vou botar isso depois no Moodle. Tá? Então 0 e 0 ele mantém o valor, 0 e 1 ele vai para 0, ou seja, é o reset. 1 e 0 é o set, e 1 e 1 ele troca o valor. Ou seja, se for 0 é 1, se for 1 é 0, e se elimina o erro que nós tínhamos do set reset igual a 1. Antes de passar para isso, vamos dar uma olhada como é que fica um contador desse tipo, do tipo JK. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui. Só um pouquinho, gente. Desculpa aí, mas tá com um problema na internet. Mas já vou voltar.
Mais 5 minutos vai funcionar, pessoal. Então, se quiserem esperar. Todos me escutam agora? Só tá dando eco. E agora, como é que tá? Melhorou. Tá bom. Vamos seguir então. Então a gente falou dessa troca que tem do 1 para 0. Vamos passar para o contador então. O contador nada mais é do que uma série de flip-flops ligados em série. Nesse caso é o JK. Então, nós temos primeiramente o clock dele e logo em seguida nós temos os outros valores que são ligados conjuntamente com ele. Então, o que acontece é que sempre que passa de um flip-flop para outro, o que a gente tem é o dobro da frequência. Desculpa, o dobro do período. Então, o que a gente vai ter na prática
é um período dobrado, ou seja, ele vai contar 01, 01, 01, 01, primeiramente, depois 00, 11, 00, 11, como nós vimos anteriormente, e depois ele vai contar 000011, 000111, e se tiver um quarto bit, vai ser 4 zeros, depois 4 uns, e assim sucessivamente. E se tiver mais um bit, daí vai ser 16 zeros, depois 16 uns, e assim vai seguir sucessivamente, porque sempre que ele for ligado em 1, ele vai fazer essa troca. Então, como é que ele funciona? Ele funciona ligando o JK em 1, como está mostrado no desenho aqui em cima, ok? E ligando a saída dele no próximo clock. E assim a gente liga a saída dele no próximo clock, no próximo clock, no próximo clock, isso chamado de contador síncrono ou divisor de frequência, porque ele vai dividir a frequência pelo valor que está ali. Ok? Então essa é uma maneira de fazer, a maneira mais simples e a maneira como vocês vão fazer na sexta-feira. Tem outras formas de fazer? Tem. Tem como fazer com flip-flops e portas, como está mostrado aqui. E esqueçam esse diagrama de bolinhas, que a gente vai ver isso só na terceira área, assim que acabar essa. É a primeira coisa que a gente vai ver, e isso chama-se circuito sequencial. Então, por exemplo, se a gente pegar um contador de 2 bits, a gente vai pegar o primeiro A0 ligado num flip-flop, na saída do flip-flop, ligado no inversor, ligado no A0. Por quê? Porque a gente sabe que ele sempre vai ficar mudando de 0 para 1, de 0 para 1, de 0 para 1, de 0 para 1, como está mostrado na tabela verdade ali do fundo da página. Quando nós estamos tratando de um segundo bit, ele tem que trocar só depois disso. Então, quando a gente faz tabela verdade, a gente chega à conclusão de que isso é uma short. Então, o que a gente tem ali é que ele vai trocar a cada 2 períodos. Então, a gente inclui uma short ali e isso cria essa variação dele, quando a gente usa o tipo D. Se a gente quiser trabalhar agora com 3 variáveis, vai ficar ainda mais complexo fazer dessa forma, como está mostrado na parte de baixo da figura, na direita. Então, o que nós temos é o mesmo esquema de antes, mas agora a gente vai ter que adicionar 2 NANDs e uma OR para poder fazer esse tipo de contagem. Então, o que vai acontecer é que isso é retroalimentado no primeiro flip-flop, de modo que nós podemos ir de 000 até 11 e voltar para o 000 e fazer toda a volta novamente. Então, isso vai ficar
contando continuamente de 0 a 7, como deveria ser. Esse vai ser o trabalho de vocês da sexta-feira. Só que vocês vão fazer isso com flip-flops. Tá bem? Ops. Então, isso são os contadores. A gente vai falar muito mais de contadores na próxima área, não nessa área. Agora é só para dar uma leve introdução, até porque nós temos isso, depois temos a prova, temos feriado, depois que a gente vai começar realmente a terceira área. Então, o que a gente vai falar agora são de registradores que usam flip-flops, eles podem ser em série ou em paralelo. Eles gravam uma palavra por vez. Então, o princípio básico deles é que nós temos uma entrada, uma saída, um clock, e nesse caso a gente vai considerar uma saída de 8 bits. Então, vamos considerar primeiro um registrador de deslocamento, ou seja, eu vou inserindo um bit por vez no registrador a cada ciclo de clock. Como vocês veem aqui na tabela de baixo, na direita, embaixo, a cada ciclo de clock, eu vou colocando um valor, vamos supor que seja 01, 01, 00, 0, 11. Então, o que eu vou fazer é a cada ciclo de clock, esse valor vai ser mandado para frente. Isso é exatamente o que vocês vão ter que fazer na sexta-feira com o contador. Ele funciona tanto como registrador quanto como contador, porque ele vai armazenando a cada ciclo de clock, que por enquanto vocês vão ter que fazer manualmente, depois vocês vão aprender a fazer ele automático, mas ele vai passando os valores para cada casinha, vamos contar assim, do registrador, a cada um desses ciclos de clock. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim. Sim. Ótimo. A gente tem o registrador em paralelo também, que nós já falamos. Que a gente pode deslocar para a esquerda e para a direita. Isso chama-se shift right, shift left, ou seja, deslocamento para a esquerda, deslocamento para a direita. O que isso faz é muito útil quando a gente quer dividir ou multiplicar por 2. Então, por exemplo, se eu tenho 0001100, como está mostrado ali, que é 28 em decimal, se eu fizer um shift left, significa que eu multipliquei esse número por 2 e ele vai para 56. Se eu fizer outro shift left, ele vai para 112. E assim por diante. Então, isso equivale a multiplicar por 2, como está mostrado ali em cima. Se eu fizer o contrário, se eu trouxer para a direita o valor, isso divide o número por 2, né? Então, se eu pegar o 28, ele vai para 14, depois ele vai para 7, depois ele vai para 3, né? Porque não tem 13,5, né? Como deveria ser. Depois ele vai para 1 e finalmente para 0. Então, isso é uma outra maneira de fazer, que é o deslocamento do bit em cada um dos casos. A gente também tem
a possibilidade de rotação do bit quando a gente liga um flip-flop no flip-flop seguinte. Isso é muito útil quando a gente quer fazer, por exemplo, como é que chama? Quando a gente rotaciona o bit dessa forma, quando a gente quer contar o número de bits, certo? Então a gente vai rotacionando os bits e vai medindo bit por bit para saber quantos uns tem, ou seja, para determinar a paridade do bit, como a gente viu na última aula. A gente pode fazer isso tanto pela direita quanto pela esquerda, como está mostrado aqui. Isso nós vimos. Nós falamos do JK. Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Não, acho que é isso. Eu vou falar mais dos contadores na próxima aula. E como vocês podem fazer eles de maneira bem simples, comparado com o que nós vimos aqui, utilizando flip-flop simplesmente tipo D. Tá bem? Perguntas? Ô, Sam, o PDF da aula passada, tu chegou a colocar no Moodle? Eu não consegui achar. Eu não sei. Eu vou ter que olhar. Tá, Mas eu não coloquei, eu vou colocar hoje, então, junto com esse. tá. Beleza. Obrigada. Imagina. Mais alguém? Por aqui nada, senhor. Então tá, pessoal. Até sexta, então. Valeu, senhor. Até mais. Tchau. Até sexta. Tchau. Tchau.